estamos aqui para mais um devocional e eu queria te convidar para mergulhar mais profundo na palavra de Deus, estudando sobre a história de Neemias. E uma das coisas mais bonitas que a gente percebe na história de Neemias é que a reconstrução, ela começa de joelhos no chão, com oração, e continua com as mãos na obra. E quantas vezes nós nos distraímos no processo e deixamos de colocar a mão na massa por conta das distrações. Mas Neemias dá uma lição para nós de que precisamos estar atentos no que Deus está falando com a mão na massa e a outra na espada. Porque as distrações virão e muitas coisas tentarão nos fazer parar. Mas a obra do Senhor não para, porque aquilo que Ele nos pede, Ele mesmo sustenta. E Deus, Ele restaura, sim, muros, mas Ele forma corações perseverantes. A história de Neemias nos mostra a importância do forjar do Senhor, quando o Senhor forja os nossos corações. E enquanto nós construímos com Ele, nós somos moldados, nós somos refinados, o nosso foco muda, o nosso sistema de valores muda, nós começamos a focar mais nas coisas que importam, porque o eterno começa a tomar conta do nosso coração, da nossa mente, e a nossa postura naturalmente muda, porque conviver com o Senhor vai refinando o nosso caráter e vai nos mostrando o que realmente importa. Quando nós somos transformados por conta do nosso relacionamento com Ele, o nosso fruto muda e nós começamos a exalar as coisas que realmente são celestiais. Essa história nos fala muito sobre isso e o versículo de Neemias 4 do capítulo 1 diz assim: assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Tem algo muito importante que nós aprendemos aqui. Antes de agir, Neemias sente o peso. Era triste o que eles estavam vivendo, não era uma coisa tranquila, fácil, e para a limitação humana dói, tem coisa que dói, e a gente precisa entender que lidar com isso é importante, lidar com isso diante do Senhor, processar isso com o Senhor. Então, ele leva diante do Senhor as dores dele. E a gente precisa lembrar que, como filhos de Deus, por mais experientes que sejamos na vida eclesiástica, nós precisamos sentir e colocar para o Senhor as nossas frustrações. Antes de agir, Neemias, ele ora. Neemias, ele jejua, ele se consagra, ele vai buscar quem realmente pode ajudar ele. E mostra aqui a importância das nossas disciplinas espirituais, não de uma forma religiosa, mas de um lugar de que temos a consciência da nossa necessidade por Deus. Logo, antes de tomar qualquer ação, eu buscarei ao Senhor. Antes de bolar um plano, eu buscarei ao Senhor. Antes de fazer um telefonema, eu buscarei ao Senhor. E esse processo também nos mostra que, enquanto nós buscamos o Senhor, nós estamos discernindo o tempo de cada coisa, né? Porque a gente sabe, a própria Bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas. E às vezes é o tempo da gente parar, ouvir, chorar, lamentar, para que o Senhor nos dê os próximos passos. Então é esse lugar de confiança. E uma coisa que o Senhor falou comigo é que a oração, ela não atrasa a obra. A oração prepara para a obra. Muitas vezes a gente vive numa correria que a gente pensa assim, nossa, mas não dá tempo de orar, é tanta coisa acontecendo. Não, nós precisamos aprender a parar e a focar no Senhor antes de tomar as nossas ações, antes de tomar as nossas decisões, antes de bolar os planos. Então esse é um lugar seguro, é um lugar de busca pelo Senhor. E a orientação dele com certeza vai nos guiar por esse caminho que Neemias foi guiado, que é de mãos à obra, mesmo sabendo que aquela obra significava algo muito maior no mundo espiritual. E durante a reconstrução, mesmo com oposição, mesmo com Sanbalat e Tobias lá, tentando fazer fofoca, fazer coisa que não era de Deus, Neemias, ele não desiste. Porque antes de começar,
ele se preparou no lugar correto. Antes de dar os primeiros passos, ele estava diante do Senhor. E é muito importante nós lembrarmos disso. Quando nós construímos antes no Senhor, os desafios podem vir, as distrações podem tentar nos parar, mas nós já construímos num lugar seguro, diante de Deus. O povo trabalha unido. Olha só, quando nós buscamos as estratégias primeiro em Deus, da forma correta, o Senhor manda os trabalhadores certos. Muitas vezes nós ficamos preocupados com como faremos, se alguém vai nos ajudar ou se pessoas estão contra nós. Mas a verdade é que os propósitos se unem e o Senhor dá conta de mandar as pessoas certas para nos ajudar na construção. Essa é a boa notícia, o Senhor nos criou para viver em comunidade. E mesmo que eventualmente você e eu sejamos rejeitados, Deus vai mandar as pessoas que nos fará nos sentir em família. Porque é dessa forma que o Senhor desenhou a comunidade. E uma mão constrói, a outra vigia. Não podemos abrir mão desse foco celestial. As distrações, elas vão vir, mas quando nós estamos focados naquilo que o Senhor tem, nós entendemos que é importante uma mão na espada e outra na obra. A gente não vai deixar de fazer o que Deus pediu, mas nós estaremos atentos o tempo todo. Eu estou numa batalha espiritual, que não é contra carne nem sangue, mas contra potestades que vão se movimentar para tentar parar aquilo que Deus está fazendo. Mas nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Por isso que a forma como nós construímos, por isso que a base da nossa construção, ela é tão importante. E essa lição de Neemias aqui, ela é extremamente preciosa, porque ela serve para todos os dias das nossas vidas e para todas as áreas das nossas vidas, sabe? A obra de Deus, ela avança apesar da resistência. E nós precisamos manter o nosso coração no lugar certo e focados nas coisas do reino. E eu queria orar por nós, Senhor, eu te agradeço porque tudo aquilo que o Senhor nos comissiona, o Senhor também sustenta. A minha oração hoje é para que nós sejamos, assim como Neemias, que nós estejamos primeiro, buscando construir aos teus pés. Primeiro, trazendo ao Senhor as nossas lamentações, as nossas dificuldades, para que o Senhor nos dê a instrução correta e para que a base da nossa construção seja uma base sólida, uma base que representa o teu caráter, que nunca muda. Senhor, nós pedimos que sejamos fiéis assim como o Senhor é fiel. Nos alinha, nos ajusta e nos leva a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, com foco, sabedoria e rendição. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.